Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Mateus 27. Vamos ler aqui o 30, que vai falar assim: E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, e vestiram-lhe com as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. Irmãos, aqui vai falar, né, sobre a traição de Judas, né, e, é, e a incitação aqui, né, dos sacerdotes para que o Senhor Jesus fosse morto, né. A palavra do Senhor vai falar que ali Judas o vendeu. E quando ele o vendeu, ele vendo, né, o que ia acontecer com o Senhor, ele não suportou, né, o peso, digamos assim, o peso daquilo, daquela maldade que ele tinha feito. A palavra do Senhor vai falar que Judas, né, ele era um dos 12 discípulos, né, do Senhor. E ali ele, quando ele vendeu o Senhor por aquelas 30 moedas de prata, talvez ele achou que quando ele vendesse ali, ele ia só usufruir, né, daquele dinheiro ali e ia levar a sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas o nosso Deus, né, o nosso Mestre Jesus, ele é além, né? Então Judas, ele não conseguiu lidar, né, com aquela situação de ter sido, né, aquele que levou, né, o Senhor Jesus até a morte de uma certa maneira, né? Foi um instrumento, né, usado ali por Satanás. E a palavra do Senhor vai falar que ele, não aguentando, né, o peso daquilo que ele tinha feito com o Senhor, ele foi lá, devolveu as moedas, né, e foi se enforcar, foi tirar a sua vida. E quantas vezes, né, erramos contra o Senhor, pecamos, né, e muitas vezes não sabemos também lidar, né, com a situação. A palavra do Senhor vai falar que Pedro também ali, quando ele negou, né, o Senhor, ele ali chorou, né, amargamente, porque ele caminhou, né, com o Senhor, ele conhecia o Senhor, e mesmo assim, né, ele mostrando ali a sua fragilidade humana, porque é fácil falar, né, quando as coisas não estão acontecendo. Ele falou: Senhor, se for preciso, né, a gente morre com o Senhor, a gente não te deixa. Mas a palavra do Senhor vai falar que quando Jesus ali foi entregue, nenhum ficou. Nenhum deles ficou. Pedro ficou acompanhando de longe, mas quando perguntaram, né, se ele conhecia Jesus, se ele fazia parte, né, ali do povo ali que andava com Jesus, ele negou 3 vezes, falou que não, que ele nem conhecia, né, o Senhor. Então, a gente não nos conhece, a verdade é essa. A gente pode falar hoje, né, algo, mas só Deus sabe verdadeiramente, né, o que está no nosso coração. Nem nós mesmos nos conhecemos. Então, irmãos, o que eu quero falar hoje é sobre a morte, né, do Senhor. Sobre o amor, né, do Senhor por nós, que deu a sua vida, né, por resgate, né, da minha e da tua vida. E muitas vezes, né, negamos ao Senhor. Muitas vezes não fazemos, né, o que o Senhor nos pede. E nem é coisa que seja impossível, né, da gente fazer. Mas muitas vezes não queremos fazer. E se a gente for parar, né, para pensar no sacrifício que Jesus fez, né, por nós, a palavra do Senhor vai falar que ali ele foi humilhado, né, ele foi zombado, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado. Então, fizeram assim coisas horríveis, né, com o Senhor. E o Senhor ali, né, a palavra do Senhor vai falar que ele ali quieto, mudo, ele ali
não se justificou, ele não pediu, né, misericórdia. Não, ele foi ali como um cordeiro mesmo, né, mudo ao matadouro, por amor da minha e da tua vida. E a palavra do Senhor vai falar que essa perseguição toda, né, dos sacerdotes ali contra Jesus era só por causa da inveja, né, que eles tinham de Jesus. Ali eles não faziam, né, os sinais que Jesus fazia, eles não amavam, né, o seu próximo como o Senhor, né, amava, eles não cuidavam como o Senhor ali cuidou. A palavra do Senhor vai falar que Jesus ali, né, fez muitos milagres, Jesus curou, né, Jesus mudou, transformou, ressuscitou. Então, eles não faziam isso, não buscavam, né, fazer e nem queriam, né, perder a sua posição ali para Jesus, porque eles se sentiam santos demais, né? Então eles não queriam perder, né, aquela posição para Jesus. E a palavra do Senhor vai falar que onde Jesus chegava, né, a multidão acompanhava, porque a multidão sabia que tinha, né, alimento, não só para alimentar a carne, mas o espírito também. Então ali Jesus pregava, Jesus ensinava e a multidão ali acompanhava Jesus e eles não se aguentavam de inveja. E ali quando eles levaram, né, Jesus preso ali até o presidente, né, até Pôncio Pilatos, a palavra do Senhor vai falar que até ele viu, né, que Jesus era justo, era homem inocente ali, mas ali aqueles sacerdotes ali, eles incitavam o povo, né, para poder dar testemunho falso, né, de Jesus, porque eles queriam a morte de Jesus, eles não queriam o Senhor. E muitas vezes pessoas também que se levantam, né, contra a sua vida. Dessa mesma forma, né, com inveja, às vezes você não fez nada, mas só de você ter a presença, né, porque a presença do Senhor, ela incomoda, né, na sua vida. Às vezes a pessoa que tem se levantado contra a sua vida tem uma posição melhor, né? Digamos assim, tem bens materiais, às vezes você não tem, mas mesmo assim ainda se levanta, né, para perseguir. E não é por causa de você, é por causa da presença, né, que você carrega. A palavra do Senhor vai falar que Jesus, ele vivia ali humilde, né, entre o povo. Já os sacerdotes não, eles eram ali, né, bem estruturado, né, financeiramente falando, né, viviam ali nos templos, tudo bem organizado, né, mas mesmo assim eles perseguiam a um homem, né, que andava na sua simplicidade. Mas por quê? Porque Jesus, aonde ele passava, né, ele exalava, né, Cristo mesmo puro, né, santo, genuíno. E ali ele fazia grandes prodígios, né, e eles não conseguiam fazer e viviam, né, inflamados de inveja, procurando, né, como poderiam acabar com a vida de Jesus. E a palavra do Senhor vai falar, né, que ali Pilatos, né, ali quando ele viu, né, que não poderia fazer nada para Jesus, para salvar, né, a vida de Jesus, digamos entre aspas, né, ele ali ele ia dar, né, a liberdade a um preso. E a palavra do Senhor vai falar que ali era Barrabás e Jesus. E ali ele perguntou, né, qual que eles queriam, né, que fossem soltos, né, qual que eles queriam que ele liberasse ali. E a palavra do Senhor vai falar que ali os sacerdotes, né, a todo tempo incitando o povo, né, para que falasse que queriam que soltasse a Barrabás, né, um bandido, ao invés de Jesus. Mas ali também nós sabemos, né, que era para se cumprir, né, a escritura. E ali o povo, né, falava, né, Barrabás, Barrabás, solta Barrabás. E quantas vezes, né, as pessoas, eles preferem, né, um caminho que traz dor, que traz sofrimento, né, ao invés do caminho do Senhor.
Que mesmo que traga dor aqui, né, sofrimento, mas é com a esperança, né, com a promessa, né, de vida eterna com nosso Senhor. E muitas vezes as pessoas escolhem o quê? Barrabás também. E ali, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que ele vendo, né, que era por inveja mesmo ali dos sacerdotes, a palavra do Senhor vai falar que ali ele lavou, né, as suas mãos e falou que ele, né, estava inocente daquele sangue ali que eles queriam derramar, né, daquele sangue inocente ali do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor vai falar aqui no 25, né? E respondendo todo o povo disse, o sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então ali aquele povo, eles estavam tão inflamados ali, né? Que eles não condenaram só a vida deles, né? Com o sangue ali inocente do Senhor Jesus, mas também dos seus filhos. A palavra do Senhor vai falar que eles mesmos falaram, né, que o sangue do Senhor caísse, né, sobre eles e sobre os filhos deles. Então, essa passagem aqui, né, ela muito nos entristece, né, de ver o que o Senhor passou, né, pela nossa vida e de ver, né, o quão pouco a gente faz, né, para o Senhor. O Senhor, ele deu, né, a sua vida por amor de nós e muitas vezes nós não fazemos nada, né, pelo Senhor, a visto que o Senhor fez por nós. E tudo que pudermos fazer aqui, né, nessa terra pelo Senhor, né, ainda é pouco, né, ainda é pouco para pagar aquele tão grande sacrifício, né, que o Senhor fez por nós ali naquela cruz. Então, na verdade, nunca conseguiríamos, né, pagar, né, esse sacrifício que o Senhor fez por nós. Ainda que façamos tudo que está, né, ao nosso alcance, né, para fazer, nem sempre vamos fazer, porque somos falhos, somos fracos, somos pecadores, né? Mas glória a Deus, porque temos, né, um Pai, temos um Deus que cuida de nós, né? Que deu a vida por nós e nos ajuda, né? Nessa caminhada, né? A tentar, a fazer, né? Pelo Senhor que pudermos, porque tudo que fizermos ainda é nada, né? Pelo que Ele fez por nós. Mas que não venhamos deixar, né, que pessoas, né, inflamadas, né, de inveja contra a nossa vida, ou até mesmo que não goste de nós, que tente, né, nos defamar, né, que venha tentar nos parar, não, mas que a cada dia venhamos nos firmar, né, nesse Deus tão grande e poderoso. Ainda que haja levantes, que sempre tem, né, mas que venhamos, né, olhar para o alto, olhar para aquele, né, que deu a vida por nós e não parar na caminhada por nada nem por causa de ninguém. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né, para compartilhar com os irmãos nesse dia, né? Amém? Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela tua palavra, oh Senhor. Gratidão por tudo, gratidão porque o Senhor, né, nos deu o privilégio de acordar mais um dia, Senhor. Gratidão pela vida, pela saúde, pelo lar, pela família. E desde já eu quero te pedir, Pai, que onde essa palavra chegar, Pai, o Senhor traga, né, uma reflexão, né, na vida dessa pessoa que ouvir. Essa pessoa venha sim tirar um tempo para ler, para buscar cada dia mais e mais do Senhor, para buscar melhorar, né, a fazer, né, ao seu melhor, né, para o Senhor que é digno. Pai, gratidão por tudo, Jesus, obrigada, Senhor, que o Senhor venha também estar suprindo, Jesus, todas as nossas necessidades, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.